Bom, na sequência de livros, né, publicados, que a gente tem divulgado aqui no canal, hoje falaremos do livro Consumo Consciente, porque isso nos diz respeito, tá? O livro está em sua segunda edição, publicado pela editora Apres, de Curitiba. É um livro que a gente publicou a primeira edição de forma independente, um livro na qual a gente aborda um modelo, né, que foi criado a respeito de consumo consciente, um modelo muito fácil da gente entender as implicações do consumo consciente na nossa vida. A gente tem um vídeo, né, sobre um curso sobre consumo consciente nesse canal completo, em que parte dele é baseado no livro. Mas em relação aos aspectos do livro, né, o conteúdo do livro, como eu tenho feito nos outros vídeos, eu vou apresentar para vocês o sumário do livro, né, então o que tem no livro, e alguns modelos, algumas ilustrações para que vocês tenham ideia, né, do que tem dentro do livro. Então vamos lá, né? A gente começa no sumário, né, do consumismo ao consumo consciente. Então a gente fala muito de sociedade consumista, que a gente compra muito, coisas que a gente não precisa. Então eu vou fazer todo um resgate histórico, né, desse consumismo a essas preocupações ligadas ao consumo consciente. Então consumismo e consumismo, histórico da utilização dos recursos naturais pela humanidade, origem do consumo, né, que é atendimento às necessidades e desejos que a gente tem, uma premissa básica lá do marketing, origem do consumismo, né, fatores comportamentais e mercadológicos, então uma sociedade capitalista em que a gente quer cada vez mais consumir. Hoje, com as redes sociais, a gente quer mostrar que somos felizes, né, então que temos um carro do ano, uma casa bonita, que viajamos. Então isso tudo faz parte do consumismo. Mas vejam que eu em momento nenhum estou atirando pedras no consumismo, né? O problema é o excesso, né? Não quer dizer que a pessoa não possa ter um produto que lhe cause bem-estar, um produto ou serviço. Não é nesse ponto, mas a gente coloca os excessos. Tá? O consumismo é obsolescência programada, que vai acarretar problemas ambientais. Tá? Então, basicamente, essa é a primeiro capítulo da parte 1. Depois vamos falar, né, do marketing consumismo, então o papel do marketing no surgimento do consumismo. Por quê? Porque há décadas atrás o marketing começou a vender os produtos, fazer propagandas, induzir nós, consumidores, a comprarmos os produtos. Mas então tu é contra o marketing? Não, eu tenho inclusive o livro de marketing ambiental, né? Mas a gente vai fazer uma reflexão a respeito do papel do marketing. Consumismo e compras impulsivas, né? Então aquelas pessoas que compram por impulso. Isso não necessariamente é ruim. Por exemplo, tu tá no supermercado, vai comprar sabão em pó e de repente tu sente o cheiro, né, de um pão fresquinho que está saindo na padaria do supermercado e tu vai lá e compra por impulso. Ou então tu olha, passa na prateleira, passa entre as prateleiras do supermercado, olha para um produto e pensa assim, olha, eu acho que eu preciso desse produto, vai lá e compra. Né? Ou tu tá andando no calçadão da tua cidade, tu olha a vitrine de uma loja, vê uma roupa e pensa, olha, essa roupa, eu acho que eu vou comprar essa roupa. Tá? Então, a impulsividade no consumo, ela faz parte das estratégias de marketing. Não é ruim. O problema é o excesso. E aí esse excesso muitas vezes vai na compulsividade. São as compras compulsivas. E aí pode estar relacionado a um problema de saúde. A gente vai comentar sobre isso. Relação do marketing digital com o consumismo, então a facilidade que a gente tem na ponta dos dedos de fazer uma compra, né, tendo um cartão de crédito, por exemplo. Então falaremos sobre isso. O consumo consciente, que é a parte capítulo 3,
a gente vai falar que existe um outro lado da moeda. Olha, existe o consumismo, existe o consumo consciente. Por que o consumo consciente nos diz respeito? Fazendo analogia ao subtítulo do livro, né? A luta ingrata do consumo consciente. É muito difícil a gente ser um consumidor consciente no mundo que nos oferece diversas possibilidades de consumo de produtos e serviços e possibilidades de pagamento. No momento em que a gente olha para o lado e vê as pessoas consumindo e a gente não está consumindo. E aí, como geralmente eu tenho feito nos livros, né, eu desenvolvo um modelo para que possa entender a lógica por trás desse consumo consciente. E esse modelo trata de aspectos abstratos e aspectos concretos. Tá? Na parte 2, depois eu vou mostrar esse modelo, tá, nesse vídeo aqui, para que vocês vejam como funciona. Na parte 2, a gente vai falar desses aspectos abstratos, né? Então a cultura, o papel dela no consumo consciente, subcultura, grupos de referência, ajuste do mindset de pessoas, né? Que é essa linha do conhecimento, do entendimento. Capítulo 5, educação ambiental e o papel no consumo consciente, né? Boas práticas trazidas pelas empresas multinacionais, gestão de pessoas, né? Empregados engajados em sustentabilidade, ações positivas de governos, importância de novas tecnologias. Então a gente vai falar dos BRICS, né, grupos do Facebook que promovem a venda de produtos de segunda mão. A gente vai falar de aplicativos, né, de mobilidade urbana. Então bem interessante. O capítulo 6, né, comportamento do consumidor responsável, geração de valor sustentável, consumo consciente, influência interna, autoimagem, estilo de vida, necessidades e desejos, processo de decisão de compra, importância das organizações que trabalham no consumo consciente e o consumo colaborativo, que aí sim a gente vai comentar desses grupos, né, que promovem essa economia compartilhada, né, essa venda de produtos de segunda mão. Na parte 3, a gente vai falar dos aspectos concretos, né? Responsabilidade social e ambiental das organizações, o poder público, responsabilidade das empresas, governança corporativa, forte relação entre a compliance e a sustentabilidade, então as várias exigências que o mercado tem feito, planejamento visando a geração de valor sustentável e as empresas B e as Benefit Corporations, né, que são duas formas das empresas trabalharem a sustentabilidade. No 8º capítulo, né, o uso inteligente dos recursos naturais, né, os impactos ambientais positivos, negativos, a identificação da matéria-prima, né, papel da rastreabilidade, planejamento ambiental no início da cadeia produtiva, né, repensar o projeto dos produtos, planejamento ambiental no final da cadeia, né, desenvolver a logística reversa e a matriz dos R's, né, principalmente a redução e a reciclagem e reutilização dos produtos. Capítulo 9, a utilização de energias renováveis, então o mundo do passado, né, a energia advinda de combustíveis fósseis e combustíveis nucleares. O mundo do presente, né, porque nós estamos caminhando para a busca por energias renováveis. O mundo do futuro, a energia advinda de fontes renováveis e limpas. A Energiewende, né, que é a virada energética alemã, um bom exemplo vindo desse país europeu. Um exemplo de transformação, né, o uso de energias renováveis na construção civil. E o que muda no consumo consciente a partir do momento que a gente utilizar as energias renováveis. Por exemplo, os países que são muito fortes na oferta de petróleo, né? Qual a implicação que isso tem para a economia desses países? No momento que o petróleo, não sabemos quando, né, ele começar a ter uma menor importância global. Capítulo 10, né, desenvolvimento de produtos verdes.
Então, conhecimento, criatividade e inovação no desenvolvimento de produtos verdes. Eu tenho uma palestra lá no canal do YouTube, Administração Verde, que eu falo sobre conhecimento, criatividade e inovação. Design Thinking e consumo consciente, cocriação, né, a importância de trazer o consumidor nessas discussões, nas melhorias do produto. Isso aqui é um ponto que eu falo muito com os alunos, né, que é a união de aspectos ecológicos e econômicos na fabricação de um produto verde, sinalizar os atributos ambientais, né, o papel desses selos de eficiência energética, como o selo Procel, por exemplo, produtos certificados e sua importância no consumo consciente, mobilidade urbana, então, impactos ambientais e mobilidade urbana ao longo da história, deslocamento de média e longa distância, né? Então cultura e uso de transportes coletivos individuais. Eu vou mostrar algumas ilustrações ao longo dessa apresentação. Deslocamento de curta distância, né? Mobilidade urbana e democratização em seus acessos, e exemplos práticos de mobilidade urbana e consumo consciente. Para finalizar o livro, né, um pouco de reflexão filosófica, então um pouco mais sobre consumo consciente. Algo precisa ficar claro, meio ambiente não é moda, é algo que veio para ficar, e quando a gente pensa sobre a agenda ESG, né, E de Environment, que é o meio ambiente, S de Social, que é o social, G de Governance, que é a governança corporativa, isso veio para ficar no mundo empresarial. Exigência de investidores, de acionistas e da própria população, né, dos cidadãos. Claro que isso varia de cultura para cultura, de país para país, de região para região. Mas meio ambiente não é moda, é algo que veio para ficar. Uma realidade que muitos não querem enxergar. Sustentabilidade ambiental e negócios caminham sim lado a lado. Elas não são divergentes. Item 4, né, premissa fundamental do consumo consciente. Nós, consumidores, não queremos um produto que seja só sustentável. Queremos um produto que a gente possa utilizar e que funcione, que tenha todas as qualidades que o produto que a gente está acostumado tem, mais a questão ambiental, mais a preocupação ambiental. Não queremos tirar nada do produto. O produto vai continuar tendo design eficiente, a funcionalidade, as cores que queremos, né, o preço, todos os atributos, além deles, a questão ambiental. O melhor dos mundos, né, empresas e governos criando valor sustentável na sociedade e pessoas adotando a prática de consumo consciente. Então queremos empresas e governos criando produtos sustentáveis e nós, consumidores, que sejamos mais sustentáveis no consumo. Mãos à obra, há muito o que fazer, referências e o índice remissivo. Então, alguns aspectos que vocês vão ver no livro, por exemplo, aqui uma análise do estágio, né, primitivo, consumismo, né, acesso aos bens, visão a respeito dos bens e serviços, características gerais, né, de onde se situam esse tipo de estágio, transição, e aí o consumo consciente, por exemplo, acesso ilimitado a bens e serviços, já passaram da euforia no consumo de bens e serviços, estão em países e regiões com avançado desenvolvimento industrial, por exemplo. E aqui o nosso famoso modelo, né, o modelo do consumo consciente. Ele é um iceberg dividido em duas partes. Vocês veem que tem a parte submersa, que são os chamados aspectos abstratos, né, de ideias, e a parte visível superior são os aspectos concretos. Para facilitar para vocês, eu vou ampliar essa imagem, tá? Pegando primeiro a parte de baixo. Então, o que são aspectos abstratos, né?
é a cultura, é aquilo que a gente não pode pegar, né? A cultura, dentro da cultura, a educação ambiental de um povo, de uma região, né? Se ele é ou não responsável ambientalmente nas suas ações. Então, tudo isso, se isso é muito forte, a sustentabilidade é muito forte numa cultura, vai favorecer a parte de cima, tá? Que a gente vai comentar daqui a pouco. Se, por outro lado, a cultura ambiental, de sustentabilidade ambiental, é frágil, as pessoas não estão nem aí para a sustentabilidade, muito menos as empresas ou os governos, as ações também serão frágeis. Então, o modelo, ele caminha para esses dois tipos de análise, tá? A análise favorável para o meio ambiente, quando as pessoas têm uma cultura favorável, né? E aí a educação ambiental e o comportamento delas fazem parte disso. Quando é favorável, as ações ambientais também são favoráveis. Quando é desfavorável, essas ações são desfavoráveis. Afinal de contas, Ricardo, quais são esses aspectos concretos, né, que vão vir lá debaixo desse iceberg? Responsabilidade social e ambiental das organizações, uso inteligente dos recursos naturais, uso de energias renováveis limpas, desenvolvimento de produtos verdes, mobilidade urbana. Então, pegando o gancho com o que eu falei antes, se as pessoas naquele país ou naquela região quase não falam nada de sustentabilidade, as empresas não estão nem aí, os governos muito menos, tu não vai ter responsabilidade das empresas, porque as pessoas não têm cultura relacionadas a isso. A gente não vai ter o uso inteligente de recursos naturais, nem de energias renováveis, nem desenvolvimento de produtos verdes, nem preocupação com a mobilidade urbana. Quando, ao contrário, essa parte é bem consistente, né, as pessoas são preocupadas, as pessoas que estão dentro das empresas. Então, as empresas também serão preocupadas. As pessoas que estão dentro dos governos, né, o governo e as empresas são feitas de pessoas. Se a cultura das pessoas é propensa à sustentabilidade ambiental, isso vai desencadear ações favoráveis das pessoas nas empresas, no uso de recursos naturais, no uso de energias renováveis e limpas, no desenvolvimento de produtos verdes e na mobilidade urbana. Então eu vou colocar alguns aspectos de mobilidade urbana que eu vi na Europa, na época que eu fiz pós-doutorado na Espanha, viajei em alguns países, né? Então vocês veem o uso grande de trens, tá? Não só para cargas, mas também para o deslocamento de pessoas. Então aqui a gente vê o uso de trens em Bayonne, na França, né? Então uma cultura em que as pessoas utilizam esse tipo de transporte coletivo. A utilização de VLT, né, que é o veículo leve sobre trilhos, parece um bonde moderno, né, na cidade de Saragoça, que foi onde eu morei um tempo, na época do pós-doutorado. Hoje a gente tem no Brasil, no Rio de Janeiro, também VLTs. Aqui, mobilidade urbana na cidade de Saragoça, essa foto eu tirei do gabinete que eu trabalhava, o escritório que eu trabalhava na universidade. E aí bem interessante porque tu vê as possibilidades de deslocamento das pessoas. Então eu vou falar rapidamente aqui, veja só, aqui a gente tem uma calçada em que as pessoas podem caminhar, aqui tu tem a via de carros e motos, né, carros e motos, aqui tu tem a via do VLT, tá? Aqui tu tem uma fila de árvores, algo super importante na mobilidade urbana. Aqui tu tem a ciclovia, então vocês veem aqui um ciclista. Aqui tu tem um grande calçadão em que as pessoas circulam, em que tem, por exemplo, ponto de vendas de tickets para o VLT e para os ônibus da cidade. E aqui a gente não vê, porque a copa das árvores atrapalha, mas tu vai ter um segundo... aqui tu tem um sentido, né,
porque os carros passam, e aqui a gente não vê, mas tem um sentido contrário, porque são vias de mão única. Tu vai ter um sentido contrário também do VLT. Aqui ele está vindo para cá, lá ele vai ter um outro sentido. Então é uma forma de mobilidade. As pessoas podem se mover caminhando, as pessoas podem se mover com carros e motos, as pessoas podem se mover, ou ônibus, né? As pessoas podem se mover com VLT, as pessoas podem se mover com bicicletas e as pessoas podem respirar um ar puro. Tudo isso, mobilidade urbana, e a gente comenta isso nesse livro. Tá? Aqui um outro exemplo, na cidade agora de Bordeaux, na França, né? A gente tem uma ponte, a Ponte de Pierre, né? A ponte de pedra, em que vocês têm a mesma coisa. Está um pouco escura, porque no dia estava bem nublado, né? Algo característico da região, mas as pessoas caminhando. Aqui tu tem uma ciclovia, aqui tu tem uma faixa de carros e aqui tu tem a do VLT. Tudo num sentido. E aí depois tu tem no outro sentido. São 8 faixas, tá? 2 de pedestres, 2 de ciclovias, 2 de carros, motos e ônibus e 2 de VLT. Uma num sentido e a outra no outro. Aqui na cidade de Saragoça, bem interessante, vocês veem aqui a coleta seletiva, né, os containers, os carros estacionados. Aqui vocês veem uma pista de ciclovia. Aqui eu insisto, vocês veem uma faixa de árvores, tá? Pensando na urbanização da cidade, né? Aqui tem uma lixeira e aqui a calçada em que as pessoas caminham. Então a cidade é planejada pensando em várias coisas: coleta seletiva, estacionamento de carros, ciclovia, faixa de árvores e faixa de e a calçada para pedestres. Aqui na própria cidade, né, na rua, tu encontra próxima do estacionamento, né, de carros, né, um container para recolhimento de óleo de cozinha usado na cidade. Tu enche a garrafinha com óleo de cozinha que tu utilizou, descartado, e coloca nesse container. Ou então tu está caminhando na rua e tu quer descartar a pilha ou bateria usada num totem desse tipo. Tá? Isso aqui na rua. Estacionamentos subterrâneos. Então, outra forma de tu desafogar a superfície é ter estacionamentos subterrâneos para carros, motos e outros veículos. Claro que para ser feito isso, tem que ser feito obras grandes de engenharia, porque imaginem, né, que esse estacionamento é debaixo da via, aqui, né, das ruas, então tem que suportar, né, o peso dos carros transitando. E por fim, isso aqui, essa foto eu tirei, é próximo da Torre Eiffel, em Paris, na França, né, um carro elétrico sendo recarregado aqui, igual a gente faz, né, quando a gente carrega um celular, coloca a tomada nesse ponto de recarga, claro, é feito pagamento, tem todo um sistema, mas o carro sendo recarregado normalmente como se fosse um aparelho celular, ok? Então, se tiverem alguma dúvida a respeito desse livro, tá, vocês façam um comentário no nosso canal aqui embaixo, qualquer dúvida, qualquer questionamento que tiverem, né? Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui as informações do livro, várias informações do livro, e também os pontos de venda, inclusive no site da editora Apres, tá? Vocês vão ter essas informações, o meu e-mail para contato, e espero que tenha ficado claro um pouquinho do que trata esse livro. Eu penso que é um tema super importante para qualquer um de nós, tá? E caso esse vídeo tenha sido útil para vocês, eu também peço o apoio que vocês dê um joinha, né, curtam esse vídeo para que mais pessoas possam ver essas informações desse livro, Consumo Consciente, porque isso nos diz respeito, editora Apres, segunda edição. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima.